Oi, pessoal, tudo bem? Espero que hoje eu consiga gravar a aula, porque sexta-feira foi um caos, de manhã e de noite. Espero que hoje tudo corra bem. Vamos começar, então, a apresentação, de onde a gente, teoricamente, deveria ter começado. Então, aqui uma fotografia de uma farmácia hospitalar, só para vocês terem uma noção. Na verdade, para quem nunca viu, para quem não conhece, ela é completamente diferente daquilo tudo que a gente conhece como farmácia, né? Não sei se todos conhecem, todos já entraram dentro de uma farmácia hospitalar, mas quem nunca entrou está apresentado. Então aqui vocês vão ver uma farmácia que não tem medicamento exposto, que não tem embalagem exposta, né, que não tem caixa, nada, não tem cosméticos, não tem absolutamente nada. E, na verdade, em cada uma dessas caixinhas que vocês estão vendo aqui, ou cada uma dessas gavetas que vocês estão vendo aqui, vocês têm um medicamento diferente. Pelo fato de a farmácia de um hospital ela ter o próprio prescritor ali dentro e a farmácia poder combinar, então, entre aspas, né, esse combinar, que a gente vai ver mais tarde o que é essa combinação que é feita, o número de medicamentos pode ser muito menor do que numa farmácia de dispensação, porque a gente sabe quem vai prescrever, a gente sabe os medicamentos que vão ser utilizados e a gente não precisa ficar, então, comprando medicamentos que talvez alguém venha prescrever. Isso não acontece dentro de um hospital, porque a gente sabe os prescritores e a gente sabe que os prescritores só vão prescrever aquilo que a gente tem disponível dentro do nosso hospital. Então, eles sabem o que a gente tem dentro da farmácia e, dessa forma, eles prescrevem só o que a gente tem. Ah, mas nunca acontece de precisar de um medicamento que não tem dentro da farmácia? Acontece, mas aí tem todo um procedimento especial que tem que ser feito para que esse medicamento adentre a estrutura da farmácia. Então, a gente vai ver tudo isso mais à frente, são pequenos detalhes, mas só então para vocês terem uma noção que uma farmácia de hospital ela é completamente diferente de uma farmácia de dispensação, já na própria estrutura física. De resto, também vocês vão ver que é muito diferente. Então, só relembrando um pouquinho do histórico, né? Então, voltando lá aos gregos, aos romanos, aos árabes, eles já tinham algum tipo de estrutura que, dentro daquilo que eles consideravam como sendo hospitais, eram estruturas que a gente poderia considerar também como algum tipo de farmácia, né? Aquela estrutura de farmácia mais para armazenar medicamentos do que para fazer todo um processo de distribuição e tudo mais. Mas já era um tipo de farmácia. Lembrando que na Idade Média, a responsabilidade, né, quem fazia todo o processo de manutenção da saúde da população era a igreja, né, os religiosos, mais especificamente a Igreja Católica. Então a Igreja Católica estava disseminada por todo mundo conhecido, e dessa forma eles detinham o poder de tratar as pessoas, né, de ter uma estrutura física para receber e condições de tratar essas pessoas dentro dessas estruturas físicas, que eram os hospitais. A primeira farmácia que a gente tem registro que está dentro dos padrões mais modernos que a gente conhece hoje é a farmácia do Hospital da Pensilvânia. Em 1752, essa farmácia já existia dentro desse hospital e ela já fazia uma coisa que hoje é muito comum que as farmácias de hospital façam, que é a padronização de medicamentos.
O que é a padronização de medicamentos? É a escolha dos medicamentos que vão fazer parte do rol de medicamentos dentro daquele hospital, dentro daquela farmácia daquele hospital. Então, dependendo de vários fatores diferentes, que a gente vai ver mais à frente, são escolhidos os medicamentos que vão fazer parte do que a gente chama de padronização, do estoque de medicamentos dentro do hospital. Então, são vários fatores que a gente leva em consideração para, então, a gente ter um determinado número de diferentes medicamentos dentro do hospital. Isso é feito por quê? Principalmente porque a gente não consegue ter os 37 mil e poucos, as 37 mil e poucas especialidades diferentes, né, que a gente tem hoje no Brasil. Então, a gente precisa enxugar o nosso estoque e a gente tem que enxugar ao máximo, porque medicamento é custo, e às vezes é um custo bastante alto. Não sei se vocês já viram, mas tem um medicamento que foi aprovado pela Anvisa agora, que, se eu não me engano, o medicamento custa 12 milhões de reais. Então, dentro do ambiente hospitalar, a gente vai, claro que não se tem esse medicamento, mas a gente tem, às vezes, alguns medicamentos que são bastante caros. Outro fator que é bastante importante é que quem mais oferece custo para um hospital é a farmácia. Então, a tendência é que as farmácias tentem enxugar ao máximo o estoque, ter só exatamente aquilo que a farmácia precisa, aquilo que vai ser utilizado, para evitar desperdício. De repente, comprar medicamento que fique muito tempo parado em estoque, ou comprar medicamentos que muitas vezes cheguem a vencer. Então, dentro desse processo, a gente tem o que a gente chama de padronização, que é uma forma, então, de a gente enxugar esse estoque ao máximo possível. No Brasil, a gente deve lembrar que as Santas Casas e os hospitais militares foram os primeiros hospitais que a gente tem notícia no país. Então, as Santas Casas associadas à Igreja Católica, e os hospitais militares, então, associados ao Exército, principalmente, né, que tinha uma grande corporação aqui no país, obviamente vinda de Portugal, para que essa grande corporação fizesse a defesa do país. Então, vinha muita gente para cá para proteger o país de invasões, e era necessário que, caso esses soldados ficassem doentes ou sofressem algum tipo de ataque, eles fossem, então, tratados logo, para que voltassem logo ao seu posto de trabalho. E, nesse tempo, é importante frisar que a farmácia tinha digamos assim, dentro do ambiente hospitalar, tinha uma importância muito grande, porque a única forma de tratar os doentes era, né, com a utilização de medicamentos. Mas que medicamentos? Uma boa parte das matérias-primas vinham de Portugal, e daqui se tirava algumas coisas voltadas à nossa flora normal, nossa flora natural. Ou seja, o farmacêutico manipulava os medicamentos aqui, e a importância do farmacêutico era bem grande nesse processo, porque, não tendo farmacêutico, não tinha uma pessoa que tivesse conhecimento e capacidade para manipular os medicamentos, não conseguia se fazer os medicamentos, então, e os tratamentos simplesmente não aconteciam. Então, a farmácia era bastante importante, o farmacêutico mais ainda, porque sem ele não existiria o medicamento. Então, imaginem que uma boa parte das matérias-primas vinha de Portugal, e, com o passar do tempo, os farmacêuticos foram começando a utilizar também as plantas aqui do nosso país, claro, baseados em evidências, baseados no próprio conhecimento dos índios, né? E o medicamento, então, era manipulado, muitas vezes se utilizando como base
as plantas medicinais aqui do país mesmo. Então, farmacêutico de extrema importância. No começo do século XX, então, aqui tem uma foto de uma farmácia de um antigo hospital, se vocês forem prestar atenção, e quem já conhece uma farmácia de manipulação também, vai perceber que essa estrutura que existe aí jamais poderia existir nos dias de hoje. Tem várias coisas que hoje não são aceitáveis, mas que na época eram aceitáveis porque era o que tinha, vamos dizer assim. Então, até o começo do século XX, até mais ou menos a década de 30, por aí, o farmacêutico era extremamente importante, porque era ele que tocava, fazia com que essa estrutura que está aí funcionasse e produzisse os medicamentos. Então, vejam lá atrás, tem vários e vários vidros com provavelmente extratos de várias e várias plantas. Tem um estoque bastante grande, bastante interessante. E o conhecimento do farmacêutico era muito importante para que aqueles extratos, as matérias-primas, deixassem de ser simples extratos, simples matérias-primas e passassem a ser medicamentos. Então, o hospital tinha uma necessidade muito grande, tinha uma ligação muito grande com a farmácia e, obviamente, com o farmacêutico. Porque sem o farmacêutico realmente não adiantava ter essa estrutura e ter toda essa variedade de matérias-primas, porque só o farmacêutico realmente sabia transformar isso em medicamento. Até que, lá na década de 30, década de 40, ali entre a Primeira e a Segunda Guerra, começou uma influência grande da indústria farmacêutica mundial, que, nesse entre guerras, começou a se industrializar cada vez mais. Então, a indústria farmacêutica era uma indústria quase que de fundo de quintal, e durante esse período entre guerras, ela começou a se modernizar e se transformar, não no que é hoje, mas em algo muito mais moderno. Então, deixou de ter aquela cara de empresa, indústria de fundo de quintal, indústria familiar, e passou a ser conhecida como uma das grandes indústrias com uma linha de montagem, digamos, aqui no caso uma linha de produção, fazendo com que vários e vários medicamentos fossem preparados ao mesmo tempo. Então, dessa forma, a indústria começou a se expandir e eles chegaram aqui no Brasil com um modo de trabalho bastante agressivo, fazendo com que os hospitais, principalmente, começassem a acreditar, e as pessoas também, mas os hospitais de uma forma assim mais rígida, né? Os hospitais passaram, então, a ser bombardeados com informações do tipo, quando o farmacêutico faz o medicamento, ele faz cada vez de um jeito diferente, então o medicamento nunca sai igual. Nós, na indústria, como nós temos uma linha de produção, todo medicamento sai exatamente igual um ao outro. Então, vocês têm muito mais segurança se vocês compram o medicamento industrializado. Ao mesmo tempo, começaram a falar da questão preço. Se você paga o farmacêutico, se você produz o medicamento de forma artesanal, esse medicamento vai sair muito mais caro do que você simplesmente ir lá na indústria e comprar o medicamento diretamente da indústria. Vai sair muito mais barato. Então, dessa forma, começaram a criar toda uma situação, e dessa forma os hospitais começaram a comprar o medicamento industrializado e deixar de lado o medicamento manipulado. E começaram a dispensar os farmacêuticos porque começaram a acreditar que o farmacêutico não tinha importância,
nesse novo sistema, onde o medicamento estava ali pronto, era só pegar a caixinha, abrir, tirar o comprimido de dentro do blister e levar lá para o paciente tomar aquele medicamento. Então, dessa forma, os farmacêuticos foram dispensados, foram contratados auxiliares, que 3, 4 auxiliares poderiam ser pagos com o mesmo salário que se pagava um farmacêutico, e para o hospital, teoricamente, tudo virou em lucro. O que aconteceu aqui? Bem, só um minutinho que deu um tilt aqui. Pronto. Aí isso aconteceu não só no Brasil, mas aconteceu de uma forma geral no mundo todo. A indústria usou o mesmo tipo de estratégia no mundo todo, e isso o tempo foi passando, os farmacêuticos foram esquecidos da farmácia hospitalar, e lá na década de 70 começou um movimento, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, para tentar ver se não existia alguma coisa a mais para o farmacêutico dentro da área hospitalar do que simplesmente ser aquele profissional que era pago para fazer o controle de medicamentos psicotrópicos e entorpecentes, porque o farmacêutico só ficou presente realmente dentro dos hospitais que trabalhavam com psicotrópicos e entorpecentes, que tinham então aquele controle especial, que todo mundo conhece muito bem. Então, nessas farmácias se exigia a obrigatoriedade de um responsável técnico. Mas o que o hospital fazia? Simplesmente pagava lá para esse farmacêutico trabalhar umas 4, 5 horas, 4 horas, 5 horas por semana, para que ele fosse lá fazer o registro dos medicamentos psicotrópicos e entorpecentes. Então, mais uma vez, o farmacêutico só com um subemprego, uma subutilização. E os farmacêuticos, na década de 70, começaram a perguntar, mas será que nós não podemos fazer mais? A gente não pode oferecer mais? Será que o nosso conhecimento em medicamento não agrega nada? E assim por diante, foram começando a questionar e, os poucos farmacêuticos que existiam dentro das farmácias de hospital, começaram a mostrar que talvez eles pudessem mais. E daí surge toda uma reviravolta dentro da área hospitalar, no mundo, aqui ainda não, quando o farmacêutico realmente mostra que o conhecimento dele pode fazer com que resultados positivos possam vir a acontecer. Então, pode acontecer melhorias, uma coisa que é importante para a administração do hospital, o farmacêutico trabalhando corretamente todo o tempo dentro da farmácia, ele pode trazer diminuição de gastos e, ao mesmo tempo, pode trazer melhorias na resposta terapêutica dos pacientes. Então, dessa forma, os hospitais começaram a perceber que o farmacêutico poderia ser vantajoso, porque além de diretamente ele conseguir diminuir os custos relacionados a medicamentos, que são bastante altos, ele conseguia diminuir custos quando um tratamento tinha sucesso e o paciente não voltava a ser internado por não ter tido um tratamento correto. Aqui a coisa só foi mudar muito tempo depois. Então, em 1990, vejam, 20 anos depois, que o Conselho resolveu criar uma resolução dizendo quais que eram as áreas de atividade e qual que era a importância do farmacêutico dentro da farmácia hospitalar. Mas isso não
quer dizer muita coisa. Na verdade, assim, não existia nenhuma lei que falasse assim, precisa ter um farmacêutico dentro de uma farmácia hospitalar. E sem essa lei, sem essa obrigatoriedade imposta pelo governo, ninguém conseguia colocar aqui os farmacêuticos dentro da farmácia. Mas o conselho foi lá e abriu as portas quando ele criou essa resolução, né, já mostrando quais eram as áreas que o farmacêutico poderia trabalhar e qual era a importância dele dentro da área hospitalar. Depois surgiram outras resoluções, tal, até que surgiu uma lei que eu acho que foi em 99, 2000, alguma coisa assim. Uma lei que, na verdade, o governo federal criou uma lei falando do Sistema Único de Saúde, e dentro dessa legislação tem um ponto lá, um artigo que ele fala assim, que o farmacêutico tem que ser responsável pela farmácia de unidade hospitalar. Pronto, foi esse ponto que fez com que tudo mudasse, porque quando a lei diz que o farmacêutico é o responsável pela farmácia do hospital, se coloca a obrigatoriedade da presença dele lá. Então, a partir desse artigo, nessa resolução, nessa lei do governo, o nosso conselho, então, começou a lutar para que isso fosse cumprido. E a partir daí, as farmácias hospitalares, os hospitais, né, passaram a ter a obrigatoriedade de ter um farmacêutico presente. Claro que não se passa do 0 para o 100% de uma vez só. Então a coisa foi evoluindo de uma forma gradual. Mais tarde a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, daí a gente tem todo um processo de desenvolvimento em cima disso, ou seja, foi na década de 90 para frente que a gente teve a possibilidade, né, de trabalhar dentro da área hospitalar, porque até então quem trabalhava era muito difícil você ver um hospital que se dispusesse a pagar um farmacêutico para, como eles mesmos diziam, né, pegar a caixinha lá de dentro do armário, tirar o comprimido e entregar para alguém ir lá fazer com que o paciente tomasse o medicamento. Então, os poucos que tinham essa sorte, né, ou trabalhavam porque os hospitais eram obrigados a contratar por causa dos psicotrópicos, ou eram hospitais que tinham uma visão um pouco diferente. Caso contrário, a maioria dos hospitais não tinham essa obrigatoriedade e acabavam por não fazer a contratação de farmacêuticos. Bem, só para a gente encerrar, então, uma definição de farmácia hospitalar, que é bastante importante. Então, a gente tem uma definição bem abrangente que fala que é um órgão de abrangência assistencial, técnico-científica e administrativa, ou seja, a farmácia, né, dentro dessa definição, não é só um lugar de armazenamento de medicamentos, é um órgão de abrangência assistencial, técnico-científica e administrativa, ou seja, abrange muito mais do que isso. Tem a questão assistencial da farmácia clínica, né, técnico-científica do conhecimento do farmacêutico em relação aos medicamentos, e administrativa porque, de uma certa forma, tem todo o processo administrativo que é feito dentro da farmácia hospitalar, geralmente feito pelo farmacêutico. Então, é uma área de grande abrangência que desenvolve atividades ligadas à produção, armazenamento, controle, dispensação e distribuição de medicamentos e materiais médicos hospitalares. Então, não é só um lugar de armazenamento, é um lugar que, né, existe a possibilidade de a própria farmácia produzir o seu medicamento. Isso acontece hoje? Raramente, mas
a produção está dentro desse processo todo, dentro dessa definição toda. Armazenamento, sim. Controle, sim, porque só armazenar não é suficiente. Dispensar e distribuir os medicamentos e materiais médicos hospitalares. Então, aqui também já deixa claro que a gente não trabalha só com medicamentos, mas a gente trabalha também com materiais médicos hospitalares. É igualmente responsável pela orientação de pacientes internos e ambulatoriais. Então, vejam só, é de responsabilidade da farmácia essa orientação, não só para quem está internado, mas para quem está também no ambulatório. Visando sempre a eficácia da terapêutica, racionalização dos custos, voltando-se também para o ensino e a pesquisa, propiciando assim um vasto campo de aprimoramento profissional. Então, na verdade, a farmácia, ela é mais do que armazenamento, ela está ligada com o medicamento e com os materiais médicos hospitalares, mas está ligada também com a questão da orientação, da informação, né? Sempre buscando a adesão do paciente ao tratamento e a melhor resposta, né? A racionalização de custos também, para evitar qualquer tipo de desperdício, né? E também voltando-se para ensino e pesquisa. Então, a farmácia hospitalar está muito ligada com a questão de ensino e pesquisa. Então, os estágios que vocês têm que fazer, que vocês vão fazer, então, já dentro dessa definição. Então, já abrange o estágio como uma função da farmácia hospitalar. E de acordo com a resolução 492 de 2008 do Conselho, então, uma resolução do nosso Conselho, né, uma definição do nosso Conselho, a farmácia hospitalar é a unidade clínica, administrativa e econômica, então bastante parecido com o que foi falado anteriormente, dirigida por farmacêutico, ligada hierarquicamente à direção do hospital ou serviço de saúde e integrada funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao paciente. Por que está colocado isso aqui, essa questão da integralização? Porque muitas vezes a farmácia do hospital trabalhava praticamente sozinha. Não se dava o devido valor para a farmácia, e a farmácia era como se fosse um órgão isolado do resto do hospital. E isso passou a mudar de alguns anos para cá. Então, hoje, a farmácia tem a sua função e os responsáveis por ela têm uma função abrangente, multidisciplinar, ou seja, o farmacêutico não trabalha sozinho, o farmacêutico vai trabalhar com uma equipe multidisciplinar que vai lá no leito, vai lá avaliar o paciente, vai lá discutir o caso do paciente e tudo mais. E até há pouco tempo o farmacêutico era excluído disso. Então, a gente fica por aqui hoje. Semana que vem a gente fala do profissional, beleza? Eu acho que deu tudo certo, acho que gravou direitinho e espero que não venha mais acontecer. Então, gente, muito obrigado e até a próxima vez.